2024 para nós será o ano da revisão, onde a proposta será investir um pouco de tempo para observarmos a nossa vida, darmos sequência e investirmos naquilo que estamos entendendo, que está nos fazendo prosperar, está nos mantendo no caminho de Deus e removendo da nossa vida, retirando aquilo que tem sido tóxico, nocivo, aquilo que tem destruído a nossa casa, a nossa família, as nossas finanças, a nossa saúde. Mas aquilo que precede uma transformação é a percepção. Dificilmente alguém vai mudar se essa pessoa não for capaz de investir um pouco de tempo para entender o que está acontecendo. Eu quero conversar com vocês hoje, e o tema da minha mensagem é: quando rever é a única opção. Chega um momento da sua vida que você não tem outro. As coisas se afunilam de uma tal forma que você, queira ou não queira, você vai precisar rever. Você vai precisar rever seu modelo de casamento. Você vai precisar rever seu modelo de administração financeira familiar. Você vai ter que rever sua postura e posicionamento profissional. Você às vezes vai ter que rever o ambiente religioso cujo qual você está inserido. Às vezes, é a grande história do patinho feio. Ele nasce numa família de patos, porém ele não é um pato, ele é um cisne. E por ser um cisne, ele é visto aos olhos dos patos. E todas as vezes que os patos olham para o cisne, ele vê uma diferença. Ele não é como os demais. E por não ser como os demais, ele é considerado feio. Essa é a história do patinho feio. É uma história de preconceito. E enquanto ele não percebe, ele sofre. Por mais cuidado que a pata tenha com ele, por mais cuidado que ela tente oferecer e segurança, ele sempre está chorando na história. Por quê? Porque ele nunca percebeu que havia algo diferente. E agora ele se depara com alguns cisnes nadando num lago. E ele chega à conclusão que ele não é um pato. Ou seja, ele está no lugar errado. É importante você e eu entendermos e revermos para descobrir: estamos na igreja certa? Será que realmente essa é a igreja para você congregar e caminhar? Ou será que as paredes escuras, os telões de LED, as luzes, o modelo cujo qual nós oferecemos para que as pessoas cultuem, causa mais confusão do que desejo de adoração? Isso não significa que você está errado, isso não significa que a igreja está errada, significa apenas que alguém está no lugar errado. Então, nós vamos investir um pouco de tempo. Eu estava conversando com amigos, e ele me disse: Cláudio, você é louco. Enquanto todo mundo está fazendo a semana da virada, profetizando 2024, você traz um tema chamado revisão? Eu falei: é exatamente isso. A proposta é revermos. Então hoje eu vou usar um texto do Novo Testamento, mas vou falar uma história do Velho Testamento. Coloque para mim, por favor, Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 5. É uma frase bem clara que Jesus estabelece. João 15, 5.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Me parece que Jesus está usando, de uma clareza extraordinária a conversar com seus discípulos. Ele está dizendo: eu sou a fonte, eu sou a videira. Por mais que vocês sejam produtivos, por mais que os frutos nasçam nos galhos, é importante que vocês entendam que os galhos só estão vivos porque são alimentados pela planta, pela videira em si. Então ele diz: eu sou a videira e vocês são apenas os ramos que conseguem produzir e que estão ligados em mim. Aquele que está em mim e eu estou nele, tá certo? Ele diz: esse sim, ele vai se tornar muito produtivo. Mas aí Jesus termina essa frase dizendo: porque sem mim vocês não poderão fazer nada. Me parece que Jesus está tentando mostrar que se nós queremos obter êxito, precisamos entender que para vencermos, precisamos dele. Algumas pessoas encaram isso de uma forma um pouquinho confusa, porque acham que as pessoas que estão fora da igreja, elas estão fora de Cristo. Bom, me parece que isso não é verdade. Como criaturas, estamos todos em Cristo. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio, Ele é o fim. É assim que funciona. Até as pessoas que você não vê na igreja, até as pessoas que você vê prosperando ou aparentemente ganhando o mundo, com a proposta de perder a alma, essas pessoas não poderiam fazer o que fazem se não fosse Jesus. Ele é antes de tudo e Ele é depois de tudo. É importante nós entendermos isso. Quando Ele diz que ninguém pode fazer nada sem Ele, Ele não está falando só para os crentes. É uma mensagem universal, porque se temos o sopro de vida, se estamos vivos, é graças a Ele. Essa é a grande verdade. Então, nós vamos olhar e vamos entender que olhar muitas vezes e temos a garantia, a certeza de que Ele está conosco, e muito mais simplesmente para que realizemos coisas nesta terra, mas também para que alcancemos através dele o poder da graça que nos fará vencer o pecado e termos direito à vida eterna. Nós sempre vamos precisar estar passando por um momento de revisão. Eu quero ver com vocês rapidinho a história de Josué. Quando ele começa a assumir a frente do governo daquele povo. Vamos dar uma olhadinha rapidinho nisso. O povo é um povo aparentemente nômade, um povo que vem conquistando, é verdade, mas que tem o seu destino Canaã. Assim que Moisés sai de cena, Josué assume, ele atravessa o Jordão, o que não era, apesar de ser um ato milagroso, atravessar o Jordão, eu não sei se pessoas precisariam, de fato, daquele milagre. Quer naquela época, quer hoje, o Jordão era um rio que não era muito largo para se atravessar. Eles não teriam tanta dificuldade de encontrar um ponto favorável para atravessar o Jordão. Nós não estamos falando do Mar Vermelho.
O Jordão era um rio, é um rio estreito, pequeno, né? Grande extensão, mas eu estou dizendo de uma margem a outra, ele nunca foi tão grande. Talvez você imagine o Jordão como o Amazonas, mas não é assim. Ele é bem pequeno. Hoje, por exemplo, a grande parte dele não tem 20, né, metros de uma margem a outra. O milagre está, nessa ocasião, a água parar para que o povo passe a pé enxuto. É só isso. Por quê? Porque Deus está querendo mostrar ao povo que Ele é com Josué. Josué está firmando o seu ministério. É só isso. O primeiro grande obstáculo de verdade é Jericó, que é um ambiente onde aquele povo não está muito seguro de que vai obter vitória. Por quê? Porque eles não têm mais o grande estadista Moisés. Agora Josué está à frente, de forma milagrosa, é verdade. Os muros caem e Josué consegue a vitória, criando 3 forças poderosíssimas: a força da fé, a força da obediência e a força do combate. Jericó é vencida, suas muralhas caem, eles obtêm êxito sobre uma cidade poderosíssima. Primeiro, porque eles estão firmando sua fé. Segundo, porque eles estão obedientes numa estratégia louca de oferecer ao inimigo voltas e depois retornar ao ponto inicial. E finalmente agora, depois que as muralhas caíram, os homens entraram e tiveram que lutar, provavelmente com a maioria do povo ainda atônito, meio sem noção do que tinha acontecido. As muralhas ruíram, boa parte dos soldados deviam estar lá, e quem não estava, estava à margem, muitos estão feridos, e foi uma batalha extraordinária, para uma cidade que parecia intransponível. Mas vamos esperar um pouquinho, porque depois de Jericó, que parece intransponível, vem uma minúscula cidade que parece insignificante. Enquanto eles pensam que não podem vencer Jericó, eles pensam que a cidade de Ai vai ser moleza, vai ser fácil. Para quem venceu Jericó, vai ser fácil. Se nós vencemos algo tão grande, como perderemos uma batalha para uma cidade tão pequena? Eu queria lembrar a você, querido, que cada batalha é única e traz consigo seus desafios. Nunca menospreze as coisas pequenas. É assim que funciona. Desprezar coisas aparentemente insignificantes pode ser rejeitar poderes extraordinários. Nós vemos isso na casa do poderoso comandante do exército da Síria, Naamã, uma insignificante garotinha, uma mera escrava. O importante não é quem ela era o que ela carregava, era o que ela trazia consigo. Aquela embalagem tão pequenininha e tão inapropriada trazia consigo um poder que o exército inteiro da Síria não era capaz de resolver: a lepra de seu comandante. Cada batalha traz consigo suas peculiaridades, suas particularidades, e é isso. Na verdade, na batalha não importa, segundo o texto que lemos, o tamanho do inimigo. O importante é que só teremos êxito se Deus estiver conosco, porque se Deus for por nós, quem será? Às vezes nós não lembramos disso. Em todas as batalhas que enfrentarmos, quer contra um câncer, quer contra uma gripe, se Deus não estiver contigo, a gripe pode se tornar uma pneumonia, a pneumonia pode se tornar uma tuberculose, e você pode morrer por algo que começou de forma muito insignificante, mas você pode ter câncer. Se você lutar com Deus, o Deus que você serve e que servimos pode curar o câncer.
Então não é o tamanho do inimigo, é a presença do aliado. É isso. Josué não sabe disso. Ele está à frente, é só o início da caminhada. Ele é um herói. Vencer uma batalha importantíssima, certo? Jericó era considerada uma cidade intransponível, com suas muralhas. Para o material bélico da época, não tinha nada que poderia derrubá-la, nada. Olha só, agora eles vão lutar contra Ai. E o capítulo 7 de Josué, verso 3, coloca aí por favor, Josué 7:3. Josué, capítulo 7, verso 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olhe bem, eles estão olhando. Josué manda observar a cidade. Seus batedores, seus espias voltam e diz: é uma cidade pequena, pouca resistência, poucos homens de guerra. Não envie para lá todas as tropas. Para quem venceu Jericó, aí é fichinha. Só 2 ou 3 mil homens são suficientes. Eles não sabem uma coisa. Eles não sabem o que Sansão também não sabia. Eles não sabem. Eles não sabem que Deus não está mais com eles. Eles continuam crentes do mesmo jeito, gente. Ninguém desviou, não. Está todo mundo aqui. É o mesmo povo que venceu Jericó. Eles estão acampadinhos, direitinho. Aparentemente está tudo certo. Só tem uma diferença que ainda não foi notada. Quando eles entraram em Jericó, Deus era com ele. Quando eles saíram de Jericó, Deus não era mais com ele. Mas pastor, eles não continuavam com fé? Claro que continuavam. Eles não tinham vontade de combater? Não eram soldados os mesmos que mataram os homens de Jericó? Sim. Eles tinham fé e eles tinham poder de combate. Eles só não tinham mais a obediência. A obediência havia sido burlada. Eu não sei a que nível nós podemos colocar isso no Novo Testamento. Eu acho que precisamos rever isso para 2024. Até que ponto o pecado de uma pessoa pode comprometer todo o coletivo? Até que ponto um pastor sem vergonha, promíscuo, adúltero, pode comprometer toda a direção de um rebanho? Até onde um ministro de louvor, um líder, alguém de relevância, pode comprometer a estrutura? Acho que vale para nós pensarmos e orarmos por isso. Porque nessa história, o texto em que lemos agora aqui, ele diz que Ai, em relação a Jericó, não é nada, não tem como não vencer. Mas pasme vocês, verso 4: assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram de diante de Ai. Verso 5: os homens dali mataram uns 36 deles, perseguiram os outros do portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Preste atenção. Cadê agora o poder que estava em Jericó? Cadê o poder agora da estratégia de Josué, de seus soldados? Eles não servem de nada. Perderam a batalha para uma cidadezinha pequenininha. Foram derrotados.
E agora? Agora faz o quê? O que pessoas fazem quando o coração se transforma em água? O que é água? Água é aquilo que não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro. O que acontece quando a derrota bate à sua porta? Quando a humilhação? O que acontece quando a vergonha? Você já parou para pensar nisso? Josué agora está nessa situação. Acaba de vencer uma cidade grande e perde uma batalha pequena. O coração do povo, porque é o povo, e o povo de lá não é o povo daqui não. O povo daqui tolera tudo, o povo daqui engole tudo, o povo daqui aceita tudo. Aqui colocam quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, faz o que quer e acabou. Esse povo não. Se Josué perde mais uma batalha, quando ele assume o governo, sabe o que dizem a ele? Nós vamos ficar de olho em você, porque se nós olharmos para você e descobrirmos que Deus é com você, como foi com Moisés, nós vamos te seguir e matamos quem não te seguir. Agora ele também sabia que se ele tentasse governar o povo, quem morria era ele, porque aquele povo não engole o que nós engolimos. Esse povo não é brincadeira, é o povo de Deus. Não sei se nós somos ou não, vale uma revisão. Pare e pense. Só que quem está à frente é Josué. O que está em jogo é a vida dele. Então, ele só tem uma opção: rever. Está na hora de Josué parar e fazer uma revisão. Ele precisa dar uma paradinha e olhar e disse: o Jordão foi legal, Jericó também foi legal, mas eu tenho um problema com Ai. E por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O problema não está em Deus, você pode ter certeza. Então chegou a hora desse camarada dar uma olhadinha e fazer uma revisão. Verso 6, depois você lê em casa que é legal. Então Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos, de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. Vamos lá. E Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregar na mão dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Põe o 9. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Preste atenção. Sabe o que esse cara fez? Ele parou. Parou. Chega, parou. O que nós vamos fazer? Nós vamos rever. Vamos rever porque que eu tirei essa nota. Vamos rever porque é que a minha situação financeira está desse jeito. Vamos ver porque que a minha intimidade com Deus não é mais a mesma. Vamos ver porque que eu estou endividado. Vamos ver porque eu não tenho mais intimidade sexual com meu cônjuge. Vamos rever porque que o nosso filho está se comportando desse jeito. Vamos rever porque é que as pessoas estão abusando nos tratos para comigo. Vamos rever, vamos dar uma paradinha. É isso que ele está dizendo. Vamos, os anciãos, vamos aqui. Vamos para a arca, porque era a presença de Deus, estava lá. Vamos para diante da arca e vamos para lá e vamos conversar com Deus.
E vamos falar com Deus: olha, Senhor, não dá. Nós atravessamos de lá para cá, terra de cananeus, e agora a gente perde uma batalha para uma cidade pequena. Sabe o que vai acontecer? Uma coalizão entre os nossos inimigos. Eles vão vir aqui para nos derrotar. Ninguém tem coragem de nos enfrentar, porque nós estamos aí vencendo todo mundo, e ninguém quer lutar com vencedor. Então é isso que ele está fazendo. E quando ele faz isso, aí então o verso 12, põe o 12 para adiantar. Agora é Deus falando com Josué depois que ele criou um ambiente de revisão. Ele diz: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Pode continuar, por favor. Levantem-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Preste atenção, porque não está dizendo o tamanho. Não está dizendo o tamanho. Ele diz: se eu não estiver com vocês, qualquer coisa que vocês enfrentarem é maior do que vocês. Está lá, ó. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem no meio de vocês as coisas condenadas. Pronto. Talvez eu poderia aplicar um textozinho do Novo Testamento para vocês. O Evangelho de João: aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate. Isso. Ele foi para a presença de Deus para fazer uma revisão, dizer: Senhor, não tínhamos como nós perdemos esse emprego. Não tinha como. Senhor, não tinha. Esse marido até um mês atrás dizia que me amava, e agora apareceu com uma amante. Esse menino até esses dias tinha um comportamento idôneo, agora está envolvido com drogas. Eu tinha saúde, eu nunca senti nada, me deu uma dor de cabeça e eu fui descobrir, estou com metástase. Pare e pense: Senhor, eu estou no melhor momento da empresa, porque justamente vou me mandar embora. Pare e pense. Não interessa o tamanho do inimigo, quando você vai enfrentá-lo sem Deus, não tem explicação, já era. E Deus está dizendo para Josué: tem algo errado aí, e enquanto você não resolver, certo? Esse negócio não vai dar certo. Então não adianta. Você vai precisar resolver isso. Reveja. Tem uma maldição aí dentro. O povo continua com fé? Continua. Mas você quer usar o texto isolado e dizer que você pode tudo pela fé? Vai embora. É isso? Você quer dizer que você é forte para trabalhar? Então vai embora e alegue isso. Trabalhe igual um louco, uma louca, e segundo a Bíblia, recebe seu salário num saco furado. Quando o dinheiro chega, você não sabe nem para onde foi. Numa conversa de Samuel com Saul: Deus tem mais prazer em sacrifício do que em que se obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Era a obediência. O que eles deixaram não foi a fé. Fé esse povo ainda tem. Tem tanta fé que manda um grupo pequeno, mas não tem mais obediência. E Deus disse: então eu não vou com vocês.
vão sozinhos. Agora o que acontece? Eles voltam, e o que tem? O que tem não é vitória, é mulher viúva, é filho órfão, de homens que morreram na batalha. O coração do povo, então, Josué não quer saber, porque não tem essa história de coraçãozinho não. A porta fechou, não adianta se vitimizar, não adianta se desesperar. Vai para a frente da arca, vai para a presença de Deus, vai para o joelho e vai falar com Ele: Senhor, onde é que está o problema? Eu estou aqui para fazer uma revisão, e estou disposto a tirar da minha vida tudo aquilo que me afasta do que o Senhor tem para mim. Deus falou com Josué: então vai lá e resolve. Mas como assim resolve? Deus é onisciente, sim ou não? Então por que Ele não mostrou Acã? Por que Deus não foi lá e mostrou Acã e já avisou logo ele? Não, Ele falou: Josué, reúne o povo, distribui em tribos, divide em família e vai procurando, vai procurando, vai procurando, vai procurando, porque a obrigação é sua. 3 coisas acontecem aqui para que Josué consiga solucionar essa situação. Primeiro, ele vai avaliar o passado. É isso. Deus disse para ele: esse povo está amaldiçoado porque pegaram, não pegarão, pegaram, é passado. Este povo pecaram porque pegaram aquilo que não deveria pegar. Agora não adianta Josué olhar para o futuro, não adianta estender as mãos, lançar a palavra profética. Deus já avisou a ele: vocês não ganham mais de ninguém. Não adianta ler a Bíblia, não adianta profetizar, não adianta dizer que 2024 vai ser sensacional. Não adianta, não adianta, não adianta. Precisa se fazer uma revisão para descobrir o que foi que me trouxe para onde eu estou, onde eu errei. Que aí, vamos embora, Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso: lembra de onde caíste, lembra de onde caíste, se arrepende, volta a praticar as primeiras obras, senão em breve eu virei a ti e tirarei do meio do teu lugar o teu castiçal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O passado precisa ser visto quando o resultado do presente não é bom, porque provavelmente ele ou nele está a semente que semeamos para estarmos colhendo agora. Josué olha, e ele olha para o passado e vai ter que enfrentar. Talvez esse seja o maior desafio: olhar para seu passado, olhar para o seu passado e tentar buscar no seu passado um vilão que faça seu presente ser tão ruim. E aí você pode ter que lidar com a dor de que o vilão do seu passado não é Satanás. O vilão do seu passado pode ser você. O que você fez, o que você falou, ou o que você negligenciou e deixou de fazer. Mas seja o que for, você vai precisar encará-lo. Esse é o primeiro passo: avaliar o passado. Pegaram o que não devia. E agora? Agora eu tenho que agir no presente. Sabe o que? Assim que Josué encontra Acã com a sua família, ele faz? Ele pega Acã com a sua família, tira para fora do arraial, e todo mundo vai pegar uma pedra e vai punir o infrator. Punir o infrator. Deixa eu falar uma coisa para você. A maioria de nós aqui apanhamos e fomos punidos como fazia besteira. Você lembra disso? Quem aqui apanhou da mãe, do pai? Quem aqui é da época do professor batia na mão? Levanta a mão, por gentileza. A mão que apanhava. Isso.
Preste atenção, não há mudanças se não houver punição. Ele vai matar o Acã. Nossa, pastor, nossa, mas que absurdo, matou o Acã? Não, ele não matou o Acã, ele matou a desobediência. É a desobediência que ele está matando. Ele não está matando um homem e uma família, ele está conduzindo uma nação. Se ele está conduzindo uma nação, ele não pode brincar, porque se ele negligencia com a punição, é só uma questão de tempo até outras pessoas estarem fazendo a mesma coisa. Vale uma revisão nossa para o ano de 2024. Você pensa que essa palavra é só para você? É para mim também. Ou eu mudo para punir, ou eu perco o controle da igreja. Eu estou pregando para mim. Eu sou altamente tolerante, mas estou atravessando uma mudançazinha, tá certo? Porque sempre gostei ou servi um modelo mental que procurava mais aprovação do que alinhamento. Não sou um cara de conflito. Você consegue enxergar isso? Às vezes nós precisamos. Ele vai punir agora, porque a proposta dele é que erros futuros não aconteçam. A história de Acã, por que você acha que essa história está na Bíblia? Por que você acha que essa história está aí? Porque esse povo, ele segue narrando o que aconteceu com alguém que desobedeceu a Deus e que fez com que toda a comunidade perecesse por causa do erro de um. Pare e pense. Ele é alguém que avalia o passado, age no presente, mas ele precisa continuar caminhando. A cidade de Ai continua lá. Sabe o que Deus diz para ele? Josué, levanta, filho, vamos embora. Avaliou o passado, agiu no presente, está na hora de lutar pelo futuro. Eu não sei como é que foi seu passado, e aliás eu não posso fazer nada por ele. Se ele foi bom ou ruim, ele é passado. Tem gente aqui que me diz: pastor, há 5 anos atrás eu ganhava 20 salário mínimo, hoje ganho 5. Tem gente dizendo: pastor, eu ganhava 1 salário mínimo há anos atrás, hoje ganho 50. Está certo, a vida é desse jeito. Agora o que nós vamos fazer? Josué agora precisa lutar. Precisa. E Deus está nessa batalha. Então agora, Deus disse a Josué: Josué, levanta e vai a Ai de novo. Vamos a Ai de novo? Eles nos venceram. Levanta e enfrenta de novo. Agora, ao invés de 3.000 homens, bota todos os homens agora. Mande todos marcharem. E vamos fazer o seguinte: Jericó podia pegar alguma coisa para si? Podia ou não? Algum despojo? Mas Deus disse: avisa a ele, entre em Ai, e o que eles pegarem é dele. Josué agora levanta, vai a Ai, e ele perdeu uma batalha para aquela cidade, mas ele venceu a guerra. Nós precisamos rever onde estamos, e se não estamos onde queremos, está na hora de dar uma olhadinha no retrovisor e ver o passado. Tem gente que parece que esqueceu do passado, plantou um montão de coisa lá atrás, não pagou ninguém, deu volta em ciclano, fez isso, fez aquilo, aí vem para a igreja. Tem um negócio aí para trás para resolver, meu filho. Não é assim não. Entendeu? Machucou essa mulher lá atrás, está na hora agora, certo? De botar uma capinha, virar um lorde educadinho. Ué, é assim que funciona. Nossa proposta é revisão. Aqui nós vemos um homem que olhou, gostou do que viu? Não, ele não gostou do que viu.
Ah, pastor, mas não foi Josué. Josué era um cara legal. Ah, não foi Josué, está certo. Mas quando alguém está à frente, é ele que responde. Sim ou não? Não interessa. É assim que funciona. Seja num governo bolsonarista ou lulista, se um assessor faz alguma coisa, quem é que responde? O presidente. Pare e pense. Às vezes seu filho pode estar levando uma maldição para dentro de casa. Às vezes seu pai pode estar levando uma maldição para dentro de casa. A verdade é essa. Ou você acha que quando alguém assiste pornografia num quarto, o demônio só tem autoridade para entrar nesse quarto e não na casa toda? Pare e pense. Está na hora de revermos nossa postura, nosso posicionamento, revermos nossa caminhada de fé, o lugar onde estamos inseridos. Está na hora. Eu quero terminar aqui. Queria que você ficasse de pé. Só quero orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, que essa palavra não se perca do nosso coração, que possamos entender o valor da obediência, que possamos rever, ó Deus, quem somos de fato, nos tornamos especialistas em avaliar a vida dos outros, a roupa dos outros, o casamento dos outros, o carro, a casa, e nos esquecemos de olhar para nós mesmos. Precisamos de uma revisão que nos faça olhar para o passado, agir no presente e lutar pelo futuro. 2024 será o melhor ano de nossas vidas, porque não teremos em 2024 a mesma postura que tivemos em 2023. Abençoa a cada casa, a cada família, que seja um ambiente de cura, de conversão, transformação, de prosperidade, de aquisições de bens materiais, um ano de construções de relacionamentos saudáveis, um ano de proximidade com a tua face, com a tua presença. Não vamos mais esperar por milagres, seremos motivadores de milagres. O milagre vai acontecer porque nós criamos um cenário para que ele aconteça. Toma essa semana, ó Deus, pois ainda estamos no finalzinho de 2023. E o Senhor é um Deus do já. Então, esta semana ainda pode ser a melhor semana desse ano. Que venhamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos tem concedido. Leva o teu povo debaixo das tuas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam
E você nem sequer conferiu. Preste atenção, 3 versículos agora. Jesus está sendo tentado por Satanás. É uma guerra de conhecimento. Os dois conhecem muito a Bíblia, sim ou não? A diferença é que um conhece e o outro é. E aí eu pergunto a você, está lá Jesus e Satanás no deserto, sim ou não? Sim ou não? Isso. Satanás é um ser humano ou ele é um espírito? Ser humano ou espírito? Jesus é um ser humano ou um espírito? Jesus é um ser Então Jesus é um humano conversando com um ser espiritual, se é que eu posso chamar celestial. Tá certo? Sim ou não? Qual é a diferença entre os dois? É que Jesus não pode acessar o mundo espiritual para responder. Se Jesus disse está escrito, é porque ele leu. Se Jesus disse está escrito, foi porque ele estudou. É importante nós entendermos isso. O que ele está fazendo é, Satanás diz, você tem fome? Diga a essas pedras que se tornem em pães. E sabe o que Satanás disse? Está escrito. E Jesus disse, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se tu conhece a Bíblia, Satanás, eu também conheço, maluco. Vai ficar ruim a guerra. O diabo falou, beleza, tá certo. Certo? Então vamos aqui. Por que você não se joga do pináculo do templo? Porque está escrito lá na Bíblia que o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos a seu. Está escrito, disse o Satanás. Sabe o que Jesus disse? Mas também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. O Satanás falou, caraca, maluco. Pô, tá ruim de dar uma volta nesse cara. Já usei 2 textos. Pô, vamos fazer o seguinte, cara. Ó, ao invés de você sofrer, morrer, cuspir no você, vamos escolher um bandido ao invés de você. Ó, se tu, olha só que beleza, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus falou, ô Satanás. Bom, Satanás, você pode ir embora, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus servirás, somente a Ele adorar. Presta atenção, o diabo falou quantos versículos bíblicos? Quantos versículos bíblicos? Jesus falou? Isso aí. Poderia dizer que ele é flamenguista? Brincadeira, não cabe nem na hora, tá certo? Tirei a espiritualidade do culto. Mas escute só. Pare e pense. Quantos versículos são suficientes para persuadir você? Para dizer para você e convencer você que qualquer tipo de amor é válido. Quantos? Quantos versículos são suficientes para você, para dizer que você pode xaropar e manguaçar, que depois recebe asa? Só se for de Ícaro. Para se lascar. Quantos? Jesus utiliza agora 3 textos falando de seu conhecimento, porque ele estudou, entendeu? Se Jesus usou o poder dele para entender as Escrituras, se ele usou um texto que não estudou, deixa eu explicar uma coisa para você, não é justo. Não é. É importante nós entendermos isso aqui. 2 coisas eu já te mostrei até agora. Primeira foi reconhecimento de autor e segundo, conhecimento da palavra. Você sabe o que é de Bíblia?
Nossa, pastor, vou falar mesmo. Não lê nada, não lê nada, não lê nada, não lê nada. Hoje já viu 50 mensagens no WhatsApp. Já consultou o Instagram. Eu falo porque eu também consultei. Não sou diferente de você não. Só que eu também li. Ou seja, uma pessoa falou comigo assim: pastor, olha só, se você tomar um copo de guaraná, você tem que tomar 5 de água para desfazer o guaraná. Eu gostei. Falei: se eu ler uma mensagem na internet, leio 3 versículos e tiro o efeito. Para cada mensagem lida no WhatsApp, você lê 3 versículos, até reduzir, ó. Era para fazer 5 copos, mas o evangelho é tão bom que dá para reduzir para 3. Então você faz o seguinte: carrega a Bíblia contigo e o celular, ou o celular na Bíblia, tá certo? Ou a mensagem: conhecereis a verdade e a verdade vos. Mais 3 versículos e eu termino. João 10, 18. João 10, verso 18. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu. Presta atenção, porque o terceiro assunto de Jesus é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento e o terceiro é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento, o terceiro é controle. Jesus está mostrando que com o reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, eu vou vencer. Ele diz: eu venci. Venci por reconhecer a autoridade de Deus, da minha família ou dos meus responsáveis e das autoridades que estavam sobre mim. Eu venci por quê? Porque conheci a verdade, porque conheci a Bíblia para combater. E agora ele me mostra o que ele está dizendo. Ele está pronto para morrer. E ele está dizendo: palhaçada é essa, ô discípulo? Conversa é essa, rapaz? Ninguém tira a minha vida, sou eu que dou. Eu estou no controle desse negócio todo aqui, rapaz. Para com essa palhaçada. Porque eu imagino os discípulos tudo de... Calma, gente. Estou entregando e já eu tomo de volta. E aí eu vou voltar aqui num corpo ressurreto, ninguém me mata mais. Controle, controle, controle. João 19, 11. Põe aí, 19, 11, irmão. Isso. Respondeu Jesus. O que ele está dizendo? Presta atenção, porque isso aqui arrebenta na nossa cabeça. Perdoe a adaptação que eu vou fazer agora, mas eu tenho que fazer. Tá bom? Deixa que eu leio para não ofender ninguém. Lula: nenhum poder terias contra mim se de cima não tivesse dado. Bolsonaro: nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Papai e mamãe: nenhum poder teria contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está dizendo o seguinte para Pôncio Pilatos. Pilatinho, sabe o que Pilato falou para Jesus? Encheu o peitinho. E falou: ô Nazareno, estão querendo lascar você. E aqui nessa jossa quem manda sou eu. Fala comigo agora, ô Nazareno, porque eu livro você da morte. Eu sou Pôncio Pilatos. Jesus falou: Pilatinho, sabe de nada, vai lavar a mão, miserável. Ô Pôncio, nenhum poder tu teria, cara. Tu só está onde está porque meu pai deixou. Sabe o que Jesus está dizendo? Ô camarada, quem está no controle de tudo aqui sou eu.
Sabe o que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e eu acabo com isso tudo agora, rapaz. Oh, as pink cérebro, meu Deus do céu, querendo dominar o mundo? Jesus está dizendo, eu faço o que eu quiser. Ninguém. Agora, deixa eu te dar uma notícia agora ruim também, que hoje eu vim para dar uma notícia ruim. Você sabe por que tem gente ruim no poder? E Deus permite que elas estejam lá? Porque alguém tem que estar. Alguém tem que estar no poder, sim ou não? Você quer? Então não reclama de quem está. Entendeu? Tem lugar que não era para o outro estar lá, era para tu, mas tu não quer estudar, tu não quer trabalhar, tu não quer se dispor, tu não quer fazer nada. Aí fica reclamando do outro que está lá. Alguém vai ter que ocupar o lugar, querido. Entendeu? Acabou. Eu já tive aqui gente, certo, que entrou aqui e falou, pastor, feliz ao nosso partido, eu vou financiar uma campanha para o senhor, a senador, aqui dentro desse estabelecimento. Eu olhei para ele e falei, querido, você acha que eu sou pastor, eu sou sacerdote, eu sou político? Ele me olhou assim meio sem graça, falou, eu acho que o senhor é sacerdote. Falei, então vamos tomar um café. Então eu posso reclamar do senador? O Rio de Janeiro está lá representado por Romário. Porque nós estamos precisando de uns gols no Senado. Mas por que você acha que ele ganhou para senador? Porque jogou nos 3 grandes do Rio e construiu um nome, sim ou não? Então, eu não reclamo, só oro, Senhor. Essa dele bateu na trave. Não é verdade? Eu oro, porque você está rindo, mas o assunto é sério. O que Jesus está mostrando aqui é o seguinte: eu estou no controle. Ele disse a Pôncio Pilatos: ninguém, certo? Ou nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse isso aí. E aí? Seu pai não teria poder nenhum. Você teria nascido no outro canto. Aliás, você nem teria nascido se você não gosta do seu pai e da sua mãe. Botaram você numa chocadeira assim, e você nascia naturalmente, do nada. Ninguém. Mas você só vai conseguir entender isso quando você reconhecer a sua identidade de fato. O último texto que eu vou usar aqui é o último texto dito por Jesus, certo? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Ele já está indo embora, certo? Preste atenção no que ele diz. Quem crer e for, será, mas quem não, será. Verso 17. E estes sinais seguirão aos que, em meu nome, falarão novas. Vamos lá, bota o 18. Pegarão nas serpentes, certo? E se alguma coisa, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Verso seguinte. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu, assentou-se e está esperando para encontrar comigo e com você. 3 coisas eu quero que você guarde na sua mente. A primeira delas aqui, reconheça a autoridade. A segunda, tenha conhecimento da palavra. A terceira, assuma o controle. Pare de deixar as coisas que estão ao seu redor te controlar. Quando você tiver reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, você vai descobrir que a sua vida vai ser um sucesso, como a de Jesus também foi.
Onde eu estava, irmão? O copeiro, é no copeiro que nós estamos na Copa? Pois é. O copeiro esqueceu do José. Esqueceu. Mas pastor, como ele pode esquecer de um cara igual o José? Pois é, querido. Como é que as pessoas podem esquecer o que você fez? Como é que as pessoas podem ser ingratas com você? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu uma injustiça, você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto, você também? É isso? Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de 3 dias. Quase 2 anos depois, o cara lembra, quando o faraó sonha. O faraó falou, precisa de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou, cara, caraca, o Zé, rapaz, lembrei agora. Poxa. Agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa. Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não estar preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas. E a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso. Porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você 2 coisas: estrelas e governo. Direção e governo. José agora está naquele ambiente. É levado lá para fora no momento certo para conversar com o homem mais poderoso do Egito, que tem uma demanda que ninguém pode resolver e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Então eu quero, me diga, o que são 7 vacas gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias? Me diga o que é. José disse, 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse, só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz, arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente chamado José beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá, com menos de 100 pessoas, e se estabelecer em Gósen. Não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé, depois, talvez, de quase 10 anos, entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez, que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos. E seus irmãos se curvam diante do José. Gente, Gênesis 37
diz: os molhos se curvam diante do molho de José, mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui. E ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá a vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum. José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz: esses camaradas são espiões. Não, espiões, prendam-os. O que demonstra que ele é gente, que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos, mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los, mas não matou, mandou prender, e 3 dias foram suficientes para que ele estabilizasse suas emoções, parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é, mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse: eu vou ficar com Benjamim, Judá. O irmão que queria matá-lo, Judá, vai ler lá, Judá queria matá-lo, e Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz: governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim, porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu. Que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim, ele morre. Então olha só, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou: os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar, manda todo mundo sair e diz: calma gente, calma, espera um pouquinho, tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar, puxou e disse: lembra de mim? Alguém falou: quem é? Ele falou: sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram: o quê? Ele falou: sou o Zé, rapaz, o Zé do sonho, do molhozinho, lembra, o Zé? Os irmãos falaram: caramba. Ele falou: calma, vocês não estão entendendo nada, vocês não me venderam, foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes. Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou? Quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi
Me ajude com outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas? E me ajude, que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamin. Isso. Certo? Mas entrou. Não, me ajuda aí. Não. Hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José. Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos. É só para você entender. Pastor, o que o senhor tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabe na vida dele. Muitas vezes, a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento, mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso. Coloque isso. E você vai ver que aí o capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua, astros de governo. Porque seguiu as estrelas. Qual era? O caminho. O caminho que passava pela cova, o caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos, o caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada, o caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato, o caminho. E o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer agora na palma da sua mão, pronto, para que você esfregue na cara deles tudo. Mas ele não tinha tempo para isso. Foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui para viver o extraordinário. Ou viva de forma medíocre. Talvez até mediocremente você vai para o céu. Mas busque viver o incrível, o extraordinário. Eu vou fechar falando algo aqui com vocês. Estou até passei do horário, não sou muito de passar nesse primeiro culto, mas escute só. Tem 6 meses que eu estou tentando, um pouquinho menos eu estou atrapalhando essa mulher, dividindo um carro com ela. Eu vendi 2 carros para tentar comprar um. E quase 7 meses com essas questões da China, para conseguir um chip para liberar o carro. O carro foi liberado essa semana, mas faltava R$59 mil para quitar o carro. Eu já estou pagando a prestação de um carro que eu comprei para a gente, e eu falei com Deus, Senhor, não vou falar que não tem condições, mas falei, Deus, e essa semana, um camarada me deu uma oferta para pagar o carro. Eu vou falar uma coisa para você. Viva. É só isso. Não vão te entender. Vão querer que você faça o que eles fariam. Vão querer que você pense o que eles pensam. Vão querer que você haja como eles agem. Faça o que Deus tem colocado no seu coração. E veja, não é dinheiro. Não, gente. Se tivesse fracionado, a turma sabe, eu ia conseguir pagar. Lógico que ia. Estou reclamando, o senhor não me engana que não. Eu estou mostrando a você o que Deus é capaz de fazer. Com alguém que não tem vínculo nenhum, basicamente, comigo.